Eu tenho aqui uma outra pergunta. Essa está mais dirigida ao conselheiro Baigorre, justamente porque ele falou um pouco das próximas etapas, o que acontece esse mês ainda e a questão do leilão em si. Obrigada, Eduardo Padilha. Ele pergunta em que mês deve ser constituído o GAISP, ou seja, está preocupado aí com o cronograma. Bom, obrigado, Ana. Enfim, eu vi no nosso grupo que essa pergunta ia chegar, então corri aqui para ver os prazos do edital. Assim, tem muita incerteza ainda, tem vários prazos que dependem, por exemplo, a assinatura dos termos, as partes dos proponentes envolvidos, os proponentes ganhadores, eles sempre podem, digamos, apresentar recurso, coisas que podem atrapalhar um pouco isso, mas assim, a nossa expectativa, eu até verifiquei isso com a área técnica responsável, a expectativa é que em dezembro a gente já tenha a constituição do GAISP. Esse é o prazo que me foi passado, assim, eu estou vendendo o peixe que me venderam, mas eu acho que é um prazo bastante razoável, eu acho que em dezembro a gente consegue, é óbvio, num cenário que não tenha nenhum tipo de turbulência no caminho, mas a gente está bastante confiante de que em dezembro a gente consegue instituir o GAISP e já começar as primeiras definições, os primeiros debates, e certamente a Bert e a Bratel fazendo esse trabalho que o Samir e o Abraão mencionaram de já ir antecipando discussões, já formando consensos dentro da radiodifusão, isso com certeza ajuda com que os trabalhos do GAISP e os prazos com que estamos trabalhando possam ser cumpridos e até mesmo antecipados, conforme já destacou o secretário Arthur. Excelente, muito obrigada. A gente tem uma outra pergunta aqui relacionada a justamente ao GAISP, né? Assim, o que são elementos chaves para que o GAISP alcance o mesmo sucesso que o GIRED teve em todo esse processo? Ao longo do debate aqui a gente falou muito em como os prazos estão curtos e como o próprio processo de constituição da EAF é um fator crítico do processo. Então, usando aqui um pouco das lições aprendidas, eu abro aqui quem quiser comentar em relação a esse ponto, né? O que é fator de sucesso que pode ajudar a que o GAISP tenha sucesso nesse processo? Bom, eu não participei muito, na verdade, não participei de nenhuma reunião do GIRED, então eu vou pedir ajuda para o Samir, que está lá, figurinha carimbada no GIRED, mas enfim, o que eu acho? Pelo que eu acompanhei dos Por debates, favor. o que eu imagino, né, o que eu vejo dos debates do GIRED, né, assim, não participei das reuniões, mas você vê aquela confusão armada dentro da Anatel, então assim, o que eu percebo que é o principal componente para que as coisas andem é a disponibilidade para encontrar consensos, né? É óbvio que no GAISP agora a gente vai ter uma diversidade maior de pessoas, né? Então, assim, de grupos, de representações, vamos ter o pessoal que nem no 700 tinha radiodifusão e telecomunicações, proponentes vencedores, né, grandes players, mas também teremos participação dos representantes dos lotes regionais, ou seja, geralmente empresas pequenas, né, tinha Algar no grupo do Gired, né, mas assim, também teremos o pessoal do setor de satelital, então, assim, a diversidade é maior. Então, assim, encontrar consensos numa diversidade maior é sempre um desafio. Agora, eu tenho certeza que se todos estiverem imbuídos de encontrar esse consenso, de ceder, às vezes, num ponto, eu acho que é bem possível, bem provável que os consensos sejam alcançados. E eu acho que é essa predisposição ao diálogo que é o principal fator na minha visão, que não tenho quase experiência nenhuma no assunto, para que o GAISP funcione adequadamente. Mas certamente o Sani vai poder falar mais, que ele participou bastante do Gired. Bom, obrigado, Baigorre, mas eu acho que assim, eu acho que você foi tão certeiro que nem sobra muita coisa aqui a acrescentar. Mas eu queria só colocar um exemplo prático sobre o GIRED. Eu fiz parte inicialmente do GIRED como representante do governo federal, né? Na época eu estava na Secretaria de Radiodifusão. E quando foi criado o GIRED, quando foi destinado o saldo para a limpeza da faixa de 700, a distribuição de kits para a população do cadastro único, a expectativa que se tinha, pelo menos à época, e isso existia essa previsão no edital, era de que haveria uma necessidade das teles fazerem novos aportes para complementar essa política pública. O que nós olhamos hoje é que esse processo foi tão bem sucedido
que o que na verdade aconteceu foi o contrário. Nós tivemos um saldo remanescente dessa primeira etapa do projeto. E aí eu já entro no segundo ponto de observação aqui relacionado ao GAISP. Com esse saldo remanescente, foram apresentados 2 projetos que hoje já está em fase de implementação, que é o programa Digitaliza Brasil, que está levando a TV digital para os municípios que ainda não possuíam o sinal de televisão digital, e o projeto Amazônia Conectada. E esses 2 processos, eles só foram bem sucedidos, estão sendo implementados, porque no âmbito do GIRED foram criados subgrupos técnicos para cuidar especificamente desses temas. Então, outro ponto que eu acrescento que vai ser fundamental, crucial para que o GAISP seja bem sucedido, além da antecipação dos prazos, é justamente nós já analisarmos quais subgrupos devem ser criados para que a gente tenha grupos ali especializados em determinados temas para já levar uma decisão consensuada para o GAISP, para que de fato o GAISP seja um ambiente de deliberação de decisões de consenso, que a gente não abra espaços para dissenso. Então, a escolha desses subgrupos técnicos, pela experiência que nós tivemos no GIRED, acho que ela será muito bem-vinda e muito bem-sucedida no âmbito do GAISP. Muito obrigada. Não sei se o Abraão está falando, está em mudo. Eu abri aqui. Estou em mudo ainda? Ainda não, pode nos ouvir. Não, o Samir complementou brilhantemente, era também a minha, é também a minha visão, a visão da Bert, fundamental complementar, né, eu diria, com esses subgrupos e com isso, descentralizar as discussões para subsidiar a tomada de decisão através de grupos de trabalho especialistas, específicos, focados nesses diferentes temas, né, nessas diferentes frentes, nessas diferentes obrigações, e eu diria com uma autonomia parcial compatível, né, para a execução da tarefa. Isso tem sido assim, e principalmente com foco nesses 2 últimos projetos que o Samir citou, e tem dado muito bons resultados. Eu acho que este pode ser, sem dúvida, um fator de sucesso. E eu diria mais, eu acho que isto é caminho crítico para o fator de sucesso. Se a gente deixar para que todas as discussões e as tomadas de decisão aconteçam nas reuniões gerais, isso, com certeza, além de ruídos e eventuais necessidades de novas reuniões para novas discussões, atrasam bastante o processo, né, e, eventualmente, não trabalham por construir consenso, né? Eu acho fundamental e corroboro completamente com a proposta do Samir. Sem citar, Muito obviamente, obrigada. desculpe, só complementando, sem citar tudo que já foi trazido também pelo conselheiro, pelo secretário, eu acho que isso fecha aí e complementa.